salve, salve, queridos amigos do canal Hoops, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui com o Arthur, como é que você tá, Arthur? Bem, e você? Graças a Deus, tudo bem. Então, tá bom. O Arthur, ele é um feliz usuário de um EJS1, como você tá vendo aqui atrás, que é um veículo 100% elétrico da Jack Motors. Falei alguma coisa errada ou não? Tá certinho, 100% elétrico, nada de gasolina. E cara, conta pra mim uma coisa, quando foi que você descobriu os veículos elétricos, que despertou a intenção, a vontade de ir atrás de um veículo elétrico? Legal. Na verdade, a empresa que eu trabalho, ela já atua no setor elétrico, né? Então, a gente está nessa área aí desde 2003 e desde 2014 a gente atua especificamente no setor fotovoltaico, com geradores fotovoltaicos. Então, foi uma evolução natural da empresa. A gente, através dos geradores, a gente foi chegando perto dos carros, dos carregadores, né? E acabamos conhecendo a Wurtzel também, que é um cliente nosso, que a gente já trabalha com eles há algum tempo. E com a sinergia das empresas, a gente chegou numa conclusão que a gente queria um carro elétrico. Era uma questão de motivação, era uma questão que era uma extensão do que vocês fazem, afinal, a geração de energia através da fotovoltaica é uma coisa que no nosso país a gente tem como explorar isso vastamente. Sim, e a exploração de veículos elétricos ainda não é tão grande, então tem a ver com isso, não? Tem, na verdade, pra gente, as duas empresas, até pela sinergia que as empresas conseguiram ter, a visão de vanguarda que elas tinham fez a gente ir atrás de um processo de inovação, fez a gente ir atrás de alguma coisa que trouxesse, que agregasse pra gente. Não só no sentido econômico, de economia, né, de gasolina, de combustível e tal, mas também na experiência com o cliente. O que a gente mostrava pro cliente do que a gente era. Entendi, né? Quer dizer, você está ali vendendo uma ideia de usar a energia teoricamente renovável, mais limpa, tudo isso, e por outro lado você chegar lá com um veículo combustão ou a diesel, não fazia sentido. Seria contrário à minha ideia, né? Seria contrário ao que eu estou vendendo. E embora isso se encaixe muito bem na nossa empresa, na Astro, que é uma empresa de fotovoltaico, a Wurtzel ela também tinha essa visão de vanguarda, né? Ela também queria evoluir e mostrar isso para o cliente dela. Então foi natural. O processo ocorreu ali com os dois buscando uma evolução, uma demonstração de preocupação, né? E o carro foi uma coisa que a gente chegou na conclusão, né? Basicamente o próximo passo seria o carro e efetivamente testar o carro como ele funcionaria no nosso dia a dia. Fantástico. Então, basicamente, para você que está aí nos escutando, ficar claro, a gente está falando de duas empresas que são parceiras nessa iniciativa, né, de trabalhar a parte de energia fotovoltaica e os dois juntos que decidiram por ter um carro elétrico. Foi isso? Sim, sim. O conjunto das duas empresas, né, seria uma aquisição muito alta para uma empresa sozinha e considerando que como é um projeto, né, como é um desenvolvimento de projeto, talvez não seria viável se uma só tivesse a iniciativa. Entendi. Como as duas tiveram essa participação, ficou confortável para as duas poder trabalhar. Legal. A gente consegue dividir o carro, dividir o uso, principalmente dividir a experiência de uso do carro, né, porque realmente era isso que a gente precisava. Fantástico. E fala para mim uma coisa então, eu entendi que o carro veio por uma questão que tem a ver com basicamente a ideologia da empresa de vocês, mas quando ele chegou, ele trouxe junto algum tipo de, por exemplo, redução de custo ou de mais eficiência no seu deslocamento do dia a dia? Como que foi? Com certeza. Hoje o carro ele é um uso compartilhado entre as duas empresas, né? Não são todos, obviamente, que podem usar o veículo. Por exemplo, na nossa empresa, eu tenho maior utilização porque eu estou mais à frente de cliente, eu estou mais fazendo visita. Tá na rua. Eu estou na rua, eu rodo mais com o carro, né? E como o objetivo das duas era efetivamente testar o carro, saber o que esse carro podia entregar, era quase que natural que esse carro acabasse comigo. Sim. Tá? Que coisa ruim, né? Não vou reclamar. Mas é óbvio que isso trouxe pra gente, como eu rodo muito mais, isso trouxe uma economia financeira, obviamente, né, que conta muito. Faz diferença mesmo, no fim. Faz muita diferença porque as duas empresas, nos dois galpões, nas duas empresas a gente tem sistemas fotovoltaicos instalados. Então o custo de carregamento do carro ele é zero. Isso é muito legal. A gente basicamente não tem custo para abastecer o veículo hoje. Então se eu fosse rodar
num carro convencional eu gastaria, embora a gente não gaste muito, porque a gente também, né, não faz deslocamentos desnecessários. Sim, roda para visitar cliente, mas não é um serviço de frete ou de Uber, por exemplo. Isso, exato, né, um uso mais específico. Eu diria que a gente gastava na empresa por volta de R$ 1.200 a R$ 1.500 por mês. Tá? E isso considerando só uma das empresas. Hoje esse custo é zero. Tá? E, desculpa, mas isso considerando só combustível. Só combustível. Então, se você for ver filtro de óleo, custo de manutenção é muito maior. embreagem. Sim. E você tem que considerar que a empresa tem o custo de aquisição. Uhum. Nos dois casos ela tem o custo de aquisição, mas isso pra gente ele conta, porque efetivamente a manutenção do carro a combustão ela acaba sendo muito maior. Muito maior. Uma revisão de um carro como esse ela é muito menor do que um carro convencional. E pastilha e disco de freio duram muito mais, né? Duram muito mais. Você teve essa experiência já? Assim? Sim, na empresa antes a gente usava carro particular. Né? Então vamos dizer que, por exemplo, só pegando o ponto da revisão. Uma revisão de um carro popular hoje é R$700, R$800. Né? A revisão desse carro custa 300. 300. Né? Então assim... Quer dizer, você está falando de um carro de valor alto, né? 150, 160 mil, no entanto, uma revisão de R$300. Sim, e a gente está falando assim, a gente está falando de um único veículo que é o veículo que a gente usa para desenvolvimento, né? Para pesquisa e desenvolvimento. A intenção das empresas é expandir essa frota e efetivamente aplicar isso em todos os setores que têm deslocamento pertinente à empresa. Né? Então, setor de venda, setor de manutenção. É isso que eu ia falar. Frete é a coisa mais evidente. No entanto, tem muita gente que tem que estar no dia a dia da rua e que a empresa às vezes fornece um carro combustão na maioria das vezes, né? Porque é o que o mercado oferece hoje. Maior custo, maior poluição sonora, poluição do ar, enfim. Acaba que fica difícil argumentar, né? Fica. Né? Assim, se a empresa ela tem a oportunidade de oferecer esse tipo de veículo e no nosso caso a gente já tinha uma fonte de geração, né? Então o custo... a gente teve o caso até do JP que ele faz muito mais contas, né, do que efetivamente a gente está fazendo, mas você vê que mesmo ele tendo o acréscimo de energia, para ele era vantajoso. Sim. Isso para a gente, e ele tem um uso muito severo, para a gente que a gente não tem esse uso e tem uma fonte de geração, que o JP não tinha, a gente tem o custo zero. Sim, fantástico. E eu vou querer pegar esse gancho que o Arthur está destacando aqui pra gente, porque o JP, ele é um participante de um vídeo já aqui do canal Rups e ele é motorista de Uber, ele usa um EJS1 para fazer Uber e está economizando muita grana por mês com esse carro elétrico. Agora, isso que você falou é um destaque muito interessante. Ele gasta para carregar. Eu queria retomar a história da questão fotovoltaica. Quantas placas uma pessoa precisa ter em torno? Você tem ideia de uma conta dessa? Para ter o consumo que você tem e não gastar com o deslocamento do veículo? Vamos lá. Dá para fazer uma conta bem superficial. Bem superficial. Mas se a pessoa for fazer um carregamento a cada 2, 3 dias, vamos dizer assim, o custo de carregamento hoje, um carro como esse, bateria de 30 kW. Tá. Né? Para eu gerar 30 kW, basicamente são, vamos dizer, 6 placas. Né? São 6 módulos instalados na casa dele. Isso considerando que ele está carregando a cada 2 dias. Legal. Então assim, no nossa aplicação, que a gente não tem tanto volume de rodagem, assim, a gente não roda tanto, eu faço um carregamento por semana. Né? Então eu poderia ter até menos. É claro, existe a questão do uso residencial, de como você vai aplicar essa energia que você está gerando. Né? Isso eu estou desconsiderando, pensando só no carro, 6 módulos seriam mais do que suficiente para você conseguir abastecer ele. Mais do que suficiente. E isso naquele sistema de você joga energia para a concessionária, gera crédito e depois você consome e não tem um custo, é isso? Isso. Nesse sistema atual, que é o sistema de compensação de energia, né, você gera, joga energia para a concessionária, né, devolve essa energia para a rua e depois você consome tudo que você não está gerando naquele momento. Então à noite ou de repente num dia nublado você está consumindo. Mas o grande fato é que o seu custo ele é zerado no sentido que você ainda tem tributação. Sim, paga a questão de imposto. Em outro vídeo eu também já falei isso aqui, que é uma coisa estranha no nosso país, mas está tudo certo. Como você usa de alguma forma a rede, você paga a tributação pelo uso daquela energia. Pelo uso da energia. Por você, de alguma forma, vendeu para a concessionária e comprou de volta, então você tem que pagar a tributação sobre paga isso. A tributação, paga. Mas é ínfimo, né? Se for é muito pequeno. Se a gente for considerar que
normalmente uma pessoa que ela opta por um carro elétrico, né, ela já tem provavelmente um consumo muito mais elevado, já não é um padrão um pouco superior. Né? Então provavelmente a casa dela também já vai ser beneficiada com o gerador. Sim. Né? Se ela tiver uma outra fatura, mas uma fatura um pouco mais alta, ele vai abater da casa, vai abater do carro. Quer dizer, então, não vai gastar para rodar e ainda vai diminuir a conta de luz. Sim. É fantástico, isso é muito bom. Pô, Arthur, cara, você está dividindo com a gente coisas que as pessoas que estão em casa, muitas vezes elas têm ali, putz, será que isso funciona mesmo? Será que essa compensação vai rolar? Ah, o investimento nas placas é muito alto. É muito alto? Olha, é um investimento, efetivamente é um investimento, mas a gente tem que pensar também que ele não é um investimento de curto prazo. Né? A gente Assim como o carro, né? Assim como o carro. Então a gente está falando de um investimento de 4 anos e meio, 5, dependendo do seu uso, né? Se é um uso industrial, comercial, ele aumenta um pouquinho porque a tarifa reduz um pouquinho, mas não é uma coisa que você a perder de vista, né? Não, eu estou pensando em 10 anos. Não, 5 anos é factível, dá para você trabalhar tranquilo. Fantástico. Fora que existem outras coisas que empresas elas acabam não se beneficiando disso, ou, às vezes até por não saber, que é a questão do marketing positivo, né? O como você se apresenta para o cliente, Sim. Que é a nossa questão, né? O que a gente está mostrando para o cliente. Um cartão de visita dos bons, né? Sim, com certeza. Então isso também para uma empresa, para um comércio, né? Para uma indústria, isso é legal como você está se apresentando. Né? E existem fatores que são municipais. Falando especificamente do fotovoltaico em si, se a pessoa vai pôr, por exemplo, ele tem redução de IPTU, né? Ele consegue agregar valor, o próprio valor na residência e tudo mais. Então, pensando ali, ele tem alguns benefícios. No veículo em si, na cidade de Guarulhos, não tem isenção de IPVA. Normal, tá? Isso é uma coisa que a gente fala, inclusive, é cidade a cidade, a gente tem que procurar caso a caso e tem que cobrar um pouquinho dos governantes também, Sim, né? Com certeza. Até em São Paulo, se você for olhar, a isenção que eles dão é meio esquisita, porque não é que eles te isentam, você paga para restituir. Para restituir, É então isso. fica uma coisa mais complicada. Sim. Efetivamente, essa questão de cobrança, de governo, a gente tem que estar mais em cima. Concordo 100%. Existem instituições que fazem isso, que a gente colabora com pesquisa e tudo mais. Até com esse carro a gente colabora com muitas informações que solicitam para a gente, até para a gente usar efetivamente como uma pesquisa, como um laboratório. A gente acaba tendo visões do veículo que elas não são visões de um usuário convencional. Sim. A gente coloca o carro na terra, a gente visita cliente, nem sempre é uma condição favorável. Então a gente já teve casos que a gente conversou com a própria Jaque e falou, olha, a bateria é muito vulnerável, né? Assim, a gente, Uma proteção maior. Né? E depois, efetivamente, a gente teve uma ocasião na Jaque que eles ofereceram pra gente uma proteção de bateria ali. E hoje ele está mais protegidinho. Hoje está mais protegido, a gente fica mais confortável, você consegue usar melhor. Então, a interatividade com a coisa, ela tem que existir. Sim. Não só entre cliente concessionária, cliente fabricante, né? Ela tem que existir entre cliente e governante também. Sim, total. O cara que está lá, ele tem que enxergar isso também como um futuro para a cidade dele. Até porque a gente sabe que hoje o veículo elétrico ele tem um valor alto por conta de bateria, que ainda é muito caro no mercado internacional, não é uma coisa do Brasil, e impostos. Então incide hoje, infelizmente, esses carros não são fabricados no Brasil, eles são montados e importados. E por isso incide também um imposto bem agressivo. Sim, então, a gente... já teve uma movimentação do governo, se não me engano, teve uma redução recente em imposto de importação, II, né? Mas ainda não é o que vai fazer esse negócio decolar. Baixar o valor para ser acessível. Para ser mais acessível. É claro, a gente entende outras questões também, existe o outro lado, né? Quando você incentiva muito, você acaba deixando de ter uma infraestrutura que comporte aquilo. Isso é uma coisa que a gente sente muita falta. Sim, a infraestrutura energética do nosso país ainda não suportaria se todo mundo migrasse. Se todo mundo migrasse. Infelizmente não suportaria. Tá? Eu não digo nem de carro, porque de carro provavelmente suportaria porque as baterias são muito pequenas. Mas quando a gente parte para um ônibus, para um caminhão, que já são baterias maiores brutas e que demandam muita energia justamente para você poder recarregar, né, isso precisaria de uma infraestrutura muito mais pesada.
muito legal esse destaque, é legal que tá conversando com um engenheiro, exatamente por causa disso, o cara vem com detalhes que a gente não tinha pensado ainda. E, Arthur, queria que a gente partisse um pouco agora para o detalhe técnico do carro. Então a gente falou bastante sobre sigla SG, né, sobre a questão sustentável, falamos também sobre economia. Queria que você falasse sobre desempenho e queria que você falasse sobre qual que é a aceitação, por exemplo, família, amigos, como que foi? Legal, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que ter consciência que ele é um city car, ele é um carro feito para uso urbano. Então ele tem uma limitação de velocidade a 110 km por hora. Isso não é um impeditivo para pequenas viagens, a gente faz locomoções aí de 60, 80 km com tranquilidade. Você tem que ter consciência que você tem uma limitação. Não adianta você querer pegar uma Bandeirantes aqui em São Paulo e tacar 120 que ele não vai. Vai pegar Bandeirantes? Pistinha da direita. Pistinha da direita, vai tranquilo e assim ninguém te incomoda. Assim, você falar que 110 é uma velocidade ruim é mentira. Não é. Afinal, o limite é 120, 110 está super dosado. É 120 na Bandeirantes. Se você pegar marginal, o trecho do nosso dia a dia, você nem pode por isso. Verdade. Então é muito tranquilo. Mas se você tem consciência que ele é um city car, você consegue se adaptar muito melhor a ele. Ele tem um ótimo desempenho em arrancadas, em saídas, então no dia a dia que você usa mais ladeiras, que você tem ruas mais estreitas ou não tão niveladas, assim, não tão bem pavimentadas, ele tem um desempenho muito bom. Confortável? Muito confortável. A posição de dirigir é uma posição muito agradável. Ele tem um defeito que a gente nem fala que é defeito, é uma adaptação nossa, porque ele tem um console central bem elevado ali no meio. Então é questão de você se adaptar ao habitáculo. Sim. Não adianta você querer se esparramar ali que você não vai conseguir. É um pouco diferente. É um pouco diferente. Cara, Arthur, isso não está sendo uma entrevista, isso está sendo uma aula. Ou mais do que uma aula, até está sendo uma lição para quem está em casa, do ponto de vista da experiência. O canal Hoops tem o foco sempre em levar a experiência para as pessoas que estão assistindo. Então, se a pessoa quiser ver ficha técnica, ela tem na internet. Se ela quiser saber o que diz a marca, ela tem lá a voz da marca. A propaganda. Aqui a gente tem, não é a minha opinião, é a opinião do Arthur, que é um cara que está todos os dias atrás desse volante, dirigindo, andando com esse carro. Mais do que isso, é um engenheiro que trabalha a questão da geração de energia fotovoltaica. Então, é alguém que tem bastante conteúdo e consistência no que diz. Estamos aqui do lado de inversoras, carregadores, coisas que são totalmente pertinentes ao universo do carro elétrico. E por conta disso, eu peço que você dê uma palavra para quem está nos assistindo. Vamos lá. Dá para confiar? Eu diria mais assim, não é nem dá para confiar, é extremamente confiável, é uma indústria que já tem muitos anos, principalmente fora do Brasil. Se você for pensar, a Toyota ela tem o Prius que é híbrido, mas é um conceito de elétrico já. Há mais de 20 anos, se não me engano, acho que o Prius tem mais de 20 anos. Está por aí, uns 20 anos. Então, não é uma tecnologia nova. É uma tecnologia que ela revoluciona o mercado e que talvez a gente tenha um pouco de medo de entrar. Mas é uma realidade, a gente vê carro assim na rua, a gente vê todo dia, se você for parar para prestar atenção, tem muito carro no mercado. Se não é elétrico, é híbrido, mas está lá. Sim, mas está lá. Então é uma tendência que a gente vai cada vez mais implementar, a gente vai investir e a gente precisa também que as pessoas tenham consciência disso. Por mais que o carro a combustão ele ainda tenha as suas vantagens, em viagens e tudo mais, até por uma infraestrutura já pronta de postos de combustível, a gente tem que incentivar também o carro elétrico para que isso vire uma realidade e a gente consiga também trazer isso para mais próximo do público. Sim, tornar mais acessível, mais possível, E até da questão técnica, na mão de obra, em quem está fazendo esse tipo de assistência, numa mecânica, existe uma cadeia que se beneficia disso. A gente não está matando o carro a combustão, muito pelo contrário, a gente está criando um novo nicho, a gente está criando um novo mercado. Eu particularmente acredito que o carro a combustão ele não vai morrer tão rápido. Não vai morrer. Provavelmente, eu não sei se talvez um dia ele morra, mas não vai ser tão rápido assim. Então a gente tem que incentivar isso porque é mais uma cadeia produtiva, são mais empregos, são mais pessoas que estão trabalhando. Sim. E cada vez mais tem que ser especializado nesse tipo de veículo. Não é um veículo
comum de se mexer, não é um mecânico convencional, mas não é um bicho de 7 cabeças, não é uma pessoa extremamente qualificada, extremamente técnica que vai mexer e vai cobrar o da cara. Sim, né? Afinal toda a parte de mecânica é igual a de um carro convencional, né? Sim, o que você tem diferente é o que a gente chama de unidade de potência, né? Sim. Que é o conjunto bateria, inversor, controlador. Exato. Então, motor e controlador. não, são poucos itens. São até poucos itens, muito mais prático você mexer num carro elétrico depois que se tem o conhecimento do que mexer num carro a combustão. Com certeza. Então, provavelmente aquele profissional que ele já buscou conhecimento na área de mecânica, ele vai ter facilidade ou ele vai ter uma tendência a migrar mais fácil para o carro elétrico, porque ele é muito mais simples de se mexer. Sim. Né? Respeitando as particularidades do carro elétrico, é fácil você ter essa migração. Então o profissional ele tem que se desenvolver, ele tem que investir nisso também, né? E nós como usuários também temos que investir nisso. Né? A empresa hoje ela tem uma tendência de investimento em mais 6 ou 8 veículos desse para especificamente setor de vendas e engenharia. Então é uma coisa que a gente busca colocar no mercado. Né? Agora a gente precisa ter um mercado receptivo para isso. Claro. Precisa. Cara, fantástico, assim, de verdade. Putz, brigadaço, não tem como eu agradecer mais do que realmente dizer para vocês o quanto é importante vir escutar a opinião de pessoas como o Arthur, porque não sou eu, de verdade não sou eu, não é a Jack que está falando, é um cara que não só ele confia e usa, mas ele está falando de investir mais para frente, talvez ter mais 8, ter uma frota disso. Enfim, agradeço de coração mesmo a sua participação. A gente fica à disposição, sempre que precisar de alguma coisa, e também o pessoal que está assistindo, pode mandar para você manda para a gente vai conversando e vamos desenvolver o mercado. É uma coisa que a gente precisa incentivar. Então já vou fazer um desafio agora. Quando você pegar a frota, aí você me chama, a gente vai fazer tudo de novo, beleza? Beleza, pode deixar. Olha, assim, para terminar, eu vou dizer, gente, sinceramente, passa um pouquinho mais sobre a empresa de vocês, quais são as empresas que estão junto. Vamos lá, esse carro ele é uma parte de pesquisa e desenvolvimento de 2 empresas, uma é a Astor Energia, empresa especializada no mercado de energia desde 2003, em 2014 especificamente no mercado fotovoltaico, né? Então já estamos aí há 7 anos, né, no mercado de fotovoltaico, 7 ou 8? 6, 8 anos no mercado de fotovoltaico. Né? Eu sou engenheiro por formação, especialista em eficiência energética e geração distribuída pela Universidade de São Paulo. Então eu tenho um pouquinho de conhecimento em cima dessa área. Né? E a outra empresa que trabalha junto com a gente, que ela está 100% junto com a gente nesse desenvolvimento, é a Wutzel. A Wutzel Sistemas de Impressão, né? É uma referência mundial aí em sistemas de impressão, máquinas de tampografia, hot stamp. Né? E é uma empresa que as duas elas têm uma visão de vanguarda, elas querem buscar o futuro. Elas sempre estão ali em cima, então justamente nessa visão que vem o investimento no carro. O que eu posso trazer para falar, efetivamente mostrar para o meu cliente, falar assim, olha, eu estou pensando lá na frente. Eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. Cara, então é assim que a gente vai terminar dizendo, ele está fazendo a parte dele, a gente já puxou a orelha aí um pouco dos governantes, faz a sua parte também, e não estou dizendo para você compre um carro elétrico, mas no mínimo, abra o seu conhecimento para isso, vá até uma concessionária, prove, entenda um pouco mais das possibilidades que isso pode te oferecer, e quer dar um tchau para a galera? Muito obrigado, fico à disposição. Até a próxima, galera. Até mais, tchau, tchau.